Record. Beleza. Então, boa tarde. Sejam bem-vindas, bem-vindo, Rafa, aqui. Estamos gravando essa aula que eu preciso dar como matéria para o seminário Martin Bucer e estou com expectativas de que ela seja útil para vocês, como foi para mim estudar. Então, vamos entrar nessa matéria, nós já oramos e vamos embora, vamos remir o tempo. Bom, essa é uma área, né, da teologia que chama teologia bíblica. Por isso que o título aí da teologia bíblica. A teologia bíblica, ela é uma matéria que estuda a Bíblia e organiza as conclusões obtidas na teologia exegética. E o que é a teologia exegética, que vem de exegese? Ela procura estudar o texto e interpretar o texto, respeitando o momento onde ele se passa, para quem foi dito, a língua original que foi escrita, enfim. Aí a teologia bíblica vem e organiza isso em uma visão mais ampla. Então, ela pega essas conclusões, né, e ela quebra em várias divisões de estudo e ela vai unificando todo o conteúdo de uma maneira que faça sentido, né, de uma maneira coerente. Por quê? Porque a Bíblia é um livro, ela precisa ter coerência, né? Ela não é um livro aleatório, ela é um livro que pressupõe, né, a palavra de Deus e por isso deve fazer sentido. Então, a finalidade do estudo da teologia bíblica é aquilo que muitos de nós sofremos, né, para entender. Nós lemos passagens e aí a gente pensa, tá, mas isso daqui, e que falou para Josué? E que falou, e como que eu aplico na minha vida? E às vezes a gente lê na nossa vida devocional, né, um trecho e tenta aplicar e não é bem assim, né? Essa não é a maneira mais adequada de interpretar a Bíblia. Nós temos maneiras pelas quais a Bíblia deve ser interpretada. Não que todo mundo precisa de um grande mestre, alguém que saiba muito, e nenhum outro pode interpretar a Bíblia. Mas é que para interpretar corretamente tem as ferramentas corretas. Uma delas a teologia exegética e bíblica. Então nós temos aqui uma evolução na história progressiva da revelação. Então o que isso significa? Que Deus se revelou de um jeito para Adão, aí ele ampliou isso com Noé, ampliou isso com Abraão, ampliou isso com inúmeras pessoas que apareceram, um pouquinho mais, ele deu um vislumbre para José e foi seguindo. Aí ele chega em Moisés, ele dá uma ampliada gigante e continua nos profetas. Então é uma revelação progressiva. Deus não quis revelar tudo de uma vez. Não quis porque ele não quis, ele é Deus, ele quis assim. Então ele foi revelando aos poucos. Por isso que uma pessoa na época de Abraão tinha hábitos e perspectivas que não é tolerável para nós hoje. Porque hoje nós temos uma revelação mais ampla. Então nós temos também essa revelação que passa lá, né, desde a queda, todo o Antigo Testamento e o Novo. Então também é importante frisar, se você for estudar sobre isso, não há apenas uma teologia bíblica. Nós podemos estudar várias teologias bíblicas, dependendo do seu foco, do seu escopo, do seu interesse. Então você pode pegar e estudar só a teologia bíblica do Pentateuco e ver o que Deus revelou ali, para quem, como. Você pode pegar a teologia bíblica dos livros proféticos, o que eles pensavam sobre Deus, o que Deus fez, o que Deus mostrou, como é que eles se viam no plano de Deus. Tem as cartas paulinas. Então, a teologia bíblica ela pode ser quebrada no seu foco de estudo, ou ela tem a amplitude de toda a teologia bíblica. Se você pega o todo, você não pega a minúcia. Você pega as partes mais importantes. Então, nesse sentido, as interpretações são extraídas do conteúdo citado, né? E são entendidas à luz do momento em que se está vivendo. Então, você compartilha um texto triste em 2020, nesse período de pandemia.
as pessoas vão entender que isso tem a ver com alguma coisa da pandemia. Alguém morreu por causa da pandemia, você está triste, isolamento, algo frustrou. Agora, é diferente se você compartilha um texto triste, há 2 anos atrás e o Facebook te lembra. Fala, mas o que aconteceu? Eu não tenho como saber, não é algo comum a nós. Então, na teologia, a gente tem que encontrar esse espaço comum do que o autor e do que o povo que ouviu aquilo entendeu e encaixar isso na revelação do todo que nós temos, que é toda a Bíblia, né? Toda a palavra de Deus. Toda ela é nossa. E para nós focarmos no que é mais importante, né? Esse livro, Introdução à Teologia Bíblica, é bem legal, ele é bem didático. Ele trabalha, é só uma introdução, viu? Tem livros que são bem grandes, né? E eu tenho alguns aqui que são só do Antigo ou só do Novo. Mas ele trabalha o que unifica o Antigo e o Novo Testamento. O que eles têm que continua do Antigo para o Novo? O que tem que é novo no Novo ou era só do Antigo? Então eu resolvi focar na parte de conhecer a Cristo pelas Escrituras, porque é a coisa mais importante. Se você precisa saber alguma coisa aqui hoje você tem que sair conhecendo Cristo melhor e olhando ele mais visivelmente, né, com mais facilidade do que antes. E eu espero te dar as ferramentas para isso. Pode falar. O ideal seria mais para frente, mas segura aí. Anota ela aí que a gente vai fazer mais perguntas do meio para frente. Mas tem um texto bíblico aí que ele é grande, mas é importante para que nós entendamos aqui, né? Que ele é de Lucas 24, 13 a 27. Que ele fala assim: naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. E iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses dias? Ele lhe respondeu: do que se trata? Eles explicaram, e essa parte é importante, prestem atenção. Aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isto, já estamos no 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus. Voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram? Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E, começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Isso. Então, isso é Mateus 24, do 13 ao 27. Esse texto é um dos textos mais importantes do Novo Testamento. Ele embasa todo o trabalho que nós temos de conciliar aquele ensino, deixando bem claro que toda a Escritura trata de Jesus. E nessa época de Jesus, Escritura era o quê? O que era? O que existia de escrito? Antigo Testamento. Exatamente, o Antigo Testamento. Então, Moisés envolve o Pentateuco, profetas, né, e tem a parte histórica. Essa era a Bíblia deles. Era a Bíblia que Jesus lia e usava para pregar.
ele pregava essa Bíblia. Talvez a gente tenha muita dificuldade com o Antigo Testamento, mas Jesus pregava a palavra dele através do Antigo Testamento. E ele afirma que tudo que constava lá era a respeito dele. Então ele é o cumprimento, né? Então se eu perguntasse aqui, né? Aqui é a hora da pergunta. Você pode fazer a pergunta. Pode falar, Rafa. Não, mas a minha pergunta era só para uma diferença quando estava falando de teologia bíblica e algumas diferenças básicas entre teologia sistemática, só para organizar na mente, assim. A teologia sistemática, ela estuda tudo, fatia todos os assuntos, junta e coloca em blocos. A teologia bíblica, ela olha a timeline, toda a linha do tempo, ela vai lá e pesquisa no lugar dela, aí ela volta e conecta aquilo com as outras coisas. Ela não vai fatiar. Então a gente não pega assim, Deus, e pega tudo da Bíblia e organiza. A gente pega assim, Deus revelado em Gênesis. O que ele revela lá? Como um criador, como aquele que faz aliança. Aí você pega Deus revelado nos profetas. Já tem uma revelação mais ampla do caráter de Deus. Então boa pergunta, porque realmente é uma diferença clássica que é feita. A teologia bíblica, ela não é feita como a sistemática. Ela é diferente. A gente precisa ir e dar o zoom lá, ver aquilo, extrair o ensino e colocar dentro do todo. Ó, esse é o ensino, dentro de todas essas verdades que nós sabemos hoje. Então, se eu perguntasse para vocês, você consegue ver Cristo em toda a Escritura? Pergunta, né, capciosa. Ou se eu perguntasse, como explicar sobre Jesus a partir do Êxodo, de Jonas, Isaías? Você saberia? Abram aí, me digam alguma coisa. Se eu perguntasse, me mostra Jesus no Êxodo, o que o Êxodo tem a ver com Jesus? Êxodo, o povo saindo do Egito e, né, caminhando para a Terra Prometida. O que isso tem a ver? Alguém quer falar? Levanta o dedinho. Se ninguém quiser falar, tá beleza. Eu penso na questão da libertação do povo, né? E aí Jesus... O Rafa acabou de falar isso. Vocês falaram juntinho. Desculpa atropelar. Pode falar. Libertação do povo. Ô, Mário, por que você não põe o Rafa aí perto de você? Ele quis sentar ali. Não, tô aqui, tá bom. Tu não consegue escutar a criatura. É porque ele tá me vendo de frente. Se você viesse mais para frente, ficaria mais fácil para elas ouvirem. Ele tá aqui de frente comigo. Então, beleza. Tem a ver com a libertação do povo. Tá, e onde entra Jesus nisso? O que Jesus tem a ver? Ele nos liberta do pecado. Ele é a libertação. Ele é a libertação real, consumada, efetivada, realizada. Exatamente. Então, esse o ponto, percebe? Quando a gente lê o Antigo Testamento e fala, nossa, que legal, abriu o mar, fez um monte de praga, matou os filhos dos egípcios e tal, e poderia matar dos judeus se eles não tivessem feito a parte do processo de sangue da aliança também. Aí a gente fala, nossa, então o Êxodo me dá lições sobre a minha vida hoje em Cristo. Mas e Jonas? A gente estudou Jonas no GP, né? Então tá mais fácil. Ué, o que Jonas diz? Ele é chamado a pregar e não vai pregar. Aí ele fica 3 dias e 3 noites na barriga do peixe. Mateus 12 tem algo a dizer sobre isso, né? Jesus falando, se identificando com Jonas. O próprio Jesus ensinando para a gente como ler o Antigo Testamento. Ele se identifica sobre o sinal de Jonas. Ele ficou na barriga do peixe. Depois ele é ressuscitado, aparece novo e prega uma salvação, né? Um perdão para um povo que não merece. Que não é pouco, isso que eu ia falar. Também
É uma pregação para um povo que não é povo. Exatamente. Então você olha e você fala, isso tem tudo a ver com a gente. Só que se você ler a Bíblia e jogar para você direto, você não percebe essas coisas. Aí você vai ensinar isso, você vai pensar errado e você vai ensinar isso também para os seus filhos como um legalismo. Tá vendo? Jonas obedeceu, você tem que obedecer. Mas a mensagem para nós cristãos não é essa. A mensagem é muito mais profunda, ela é uma mensagem que aponta para Cristo. Mas essa é só uma introdução. Em Isaías você tem a profecia clássica, né? Sobre o menino que nasceria da virgem, o servo sofredor, Isaías 53. Você tem a promessa lá no 65 de novos céus e nova terra. E eles não tinham uma noção tão grande quanto nós temos hoje. Essa ideia de um novo céu e nova terra. Deus estava introduzindo novas quantidades de informações e da revelação dele ali. E aí ele vem instruir, né, a gente no Novo Testamento. Então a teologia bíblica trabalha justamente com essas conexões e interpretações. Tem também, Mária? Oi? Tem também a parte que ele fala em Isaías que diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua me declarará lealdade. Depois em Filipenses ele traz, né, que toda língua declara que Jesus Cristo é o Senhor. O que Paulo está fazendo? Ele está fazendo teologia bíblica. Ele não está falando, nossa, meu Deus, vou tirar do nada isso daqui, vai ficar bonito. Não, ele lê a Bíblia e interpreta a luz do Novo Testamento e ele fala, a esse que todo mundo vai se dobrar é Jesus. Eu conheço esse Jesus. Agora eu vou escrever para que fique revelado para aqueles que ainda virão e para aqueles que não o aceitam ainda, para que creiam, no caso os judeus, né? Então o Evangelho, ele cria essa luz que conecta o Antigo Testamento e o Novo. O Evangelho, ele ilumina o Antigo. E ele mostra que o Novo só existe por causa de um Antigo. Ou Velho, se você gosta. As antigas Bíblias traziam Novo e Velho Testamento, né? E é importante entender que o Novo Testamento é palavra de Deus, mas o Antigo é tanto quanto. E é o que eu vou falar agora. Eu peguei uns trechos desse livro aqui, né? Dar os devidos créditos, se alguém algum dia ver. Esse livro é bom, pode ler, melhor do que a minha aula. Você vai aprender mais. Mas, resumidamente, o Antigo Testamento é a palavra de Deus e Jesus e os apóstolos criam nisso. Eles criam 100% nisso. E eles criam e conseguiram entender de uma forma que a gente não entende nada, porque está tudo bem longe da gente, né? A gente meio que pega o Novo Testamento e o que você fala para um novo convertido? Não, começa a ler João. E tá certo, mas você precisa de todo o Antigo Testamento para ler João. Não é tão simples. A gente fala, ó, começa a ler o Novo Testamento que Deus vai se revelar para você. Não! É o mesmo Deus que eles criam. Então a interpretação neotestamentária, né, do Novo Testamento, da pessoa e obra de Jesus de Nazaré, não faz sentido algum se as declarações que foram feitas no Antigo não forem verdadeiras e confiáveis. Ou seja, só há um Salvador porque Deus falou que ia mandar um Salvador no Antigo Testamento. Não é algo do novo, essa ideia de um Salvador, de um representante, né, do descendente da mulher. Então eu vou pedir aí para vocês interagirem, para não ficar só falando, né? Ler essa parte, né? Quando Satanás colocou Jesus à prova, como ele o refutou. Então, vou pedir para Luara ler aí Lucas 4, 3 e 5 e Deuteronômio 8, 3. Pode ler daí mesmo do PDF, Mário? Pode. Então o diabo disse a Jesus: se você é o filho de Deus, mande que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão. Lucas 4, 3, 4. Deuteronômios 8, 3. Ele humilhou vocês, ele os deixou passar fome, ele os sustentou como o maná, que vocês não conheciam, e
que nem os pais de vocês conheciam, para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo que procede da boca do Senhor. O que Jesus fez aqui? Ele pregou a palavra interpretando nele mesmo. Esse é o ensino. Nem só de pão o homem viverá. E é o que Deus já tinha usado o profeta dele, né, Moisés, para falar para o povo. Tem uma mensagem ampla, específica para eles, do deserto, do maná, mas a essência do ensino está ali. Jesus resgata a palavra e reinterpreta. Essa é a importância de nós conhecermos o Antigo Testamento e conhecermos como lê-lo hoje. Tem um outro ponto aqui, que é quando os fariseus questionaram Jesus, né? E como que ele respondeu, né? Meire. Para eu ler a partir de onde está escrito ali, Jesus respondeu ali? Isso. Quando os fariseus questionaram Jesus, Jesus respondeu: vocês não leram que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher e que disse, por isso o homem deixará o seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? Mateus 19, 4 e 5. Onde está escrito isso? Está escrito lá em Gênesis. No mandato social ali. Deus ele dá algumas ordens quando ele cria o mandato espiritual do sábado, do descanso. Ele dá uma ordem do mandato social, que o emblema, né, o símbolo disso é o casamento. Não é bom que você fique só, é bom que você fique com outras pessoas. Comece com a sua esposa. E tem o mandato cultural, que tem um emblema, o símbolo ali, que é o trabalho. Então Jesus ele resgata lá da criação. A própria palavra de Deus. Pô, não estou inventando nada. Vocês não leram isso? Não é possível. Então, e ele está falando com fariseus que decoravam a Torá. Estava decorado. Mas entre decorar e saber entender a palavra de Deus tem uma grande diferença. Então Jesus defendia a sua autoridade com a palavra de Deus. E ele consolidava com a sua vida. Esse negócio de os milagres de Jesus validam quem ele é, mas não explicam. Quem explica quem ele é ele. Esse negócio de ninguém explica a Deus não existe. Isso é uma palhaçada. Deus explica a Deus. E se Deus não quisesse explicar a si mesmo, não teria palavra de Deus. Soa bonito, mas só Deus explica a Deus. É por isso que nós devemos temer, né, falsas doutrinas, né, falsos ensinos. Então Jesus tinha autoridade com a palavra, falando, eu sou isso daqui, eu cumpro aquilo ali. E aí o pessoal, mas quem você pensa que é? Pá! Aí ele fazia os milagres. Aí todo mundo calava a boca, emburrava, né? Saía, e foi isso até matá-lo, cumprindo o desígnio de Deus, né? E em João 5, 39 e 40, olha o que diz. E Jesus está tendo outro confronto com fariseus e líderes religiosos aqui. Vocês examinam as escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim, que falam de mim, que confirmam quem eu sou. Contudo, vocês não querem vir a mim para ter vida. Ora, se eles dizem que amam a Bíblia, se a Bíblia diz de Jesus e eles rejeitam Jesus, eles ou não amam a Bíblia, ou eles interpretam a Bíblia de uma maneira diferente da que Deus pretendeu. Então, entende como a interpretação do que a Bíblia diz é extremamente importante? Você pode chegar a caminhos outros se você não interpretar a Bíblia como Jesus te ensina a interpretar. Então, introduzindo aqui, eu só dei alguns pequenos exemplos para a gente ver como é que Jesus fazia. O Antigo Testamento é a palavra de Deus sobre Cristo.
Então, como devemos olhar para a Bíblia que a gente tem na mão, né, hoje? A gente tem que entender que o Novo Testamento interpreta o Antigo. Você não é um judeu. E, por favor, me ajudem e ajudem qualquer pregador que vier aqui na Nova Aliança. Se você está sentado no banco e qualquer mensagem que for pregada não tiver menção a Cristo, a obra de morte e ressurreição dele, a necessidade que nós temos de um Salvador, esse sermão não é cristão. Um judeu pode curtir, você tem que fazer isso, fazer aquilo, cuidar dos filhos, pagar as contas. Um muçulmano pode curtir, mas a essência do cristianismo é Cristo. É ele é ele é o cerne, é a essência da coisa. O próprio Cristo é o cerne e a essência do cristianismo. Então a gente não ignora ele e pega os mandamentos do Novo Testamento. Não, a gente reinterpreta tudo a partir de quem ele é. Então o Antigo Testamento não existe de forma independente. Não que a gente não pode obter conhecimento de Deus. A gente vai obter conhecimento de Deus no âmbito histórico. A gente vai ver que algumas coisas fazem sentido. A gente pode até ter alguma compreensão teológica das promessas de Deus. Fala, olha lá. Ó, Deus prometeu alguma coisa para Abraão, hein? Agora, olha o tamanho dos descendentes dele, ó, tá interessante esse negócio aí. Foi todo mundo pro Egito? Como assim? Achei que eles iam herdar uma terra gigante e tal. Então, a gente entende algumas coisas, mas não necessariamente nos leva à compreensão correta do que Deus quer para nós, se a gente ficar só no Antigo Testamento, né? Porque existem promessas que foram cumpridas e existem promessas que ainda não foram cumpridas completamente. Então é impossível entender apenas o Antigo Testamento, né, a partir dele, o significado pleno dos atos salvadores e das promessas de Deus. O que são os atos salvadores de Deus? É toda aquela intervenção de Deus. Eu vou te dar um exemplo da primeira. Criação não é ato salvador, porque não tinha pecado no mundo. Mas, quando Deus veste o homem e a mulher, ele pega a pele de animal. Ele dá um indício de que, para que alguém possa ser coberto do seu pecado, alguma vida deve ser sacrificada. E não há um varal de peles ali. Deus criou pele de animal sem animal. Não faz sentido, não há indício bíblico disso. Então esse já é um ato salvador de Deus. Homem e mulher morreram, mas não foram aniquilados completamente. Eles morreram espiritualmente. E toda a descendência. Mas e quando Deus intervém com Noé e tem um símbolo, né, dessa aliança que Deus fez, que é o arco-íris, que é nosso símbolo cristão, não é símbolo de qualquer outro grupo. Ele pertence ao povo de Deus desde sempre. E a humanidade, né, como um todo, que tem uma aliança de preservação com Deus. Então, isso é um ato salvador de Deus. E ao mesmo tempo tem promessas. O que é a promessa? É quando Deus chega para Abraão e faz aliança com ele, fala, eu prometo que e você vai sair daqui, vai para lá e eu vou te dar a terra. Acabou. Isso são os atos salvadores e promessas. E o maior ato salvador de Deus, que fecha tudo, todos os outros, é a vinda do próprio Filho de Deus encarnado, morrendo e sendo ressuscitado, né? Prometendo uma segunda vinda. Esse é o maior ato salvador de Deus. E por ele ser o maior, né? A plenitude da revelação, ele reinterpreta todo o resto. Então vamos dar um pulinho aqui, que eu coloquei umas imagens aqui. Então primeiro as abordagens não cristãs, né, que o autor coloca aqui nessa imagem, ou abordagens erradas. Então a gente tem aqui, né, opa, olha que legal, isso aqui é legal. Não sei como é que eu tiro depois. A gente tem aqui a cruz, né, no Novo Testamento, e ele existe em separação
com todo o resto. Então aqui você tem uma A de aliança, aqui você tem outra A de aliança. E aí você interpreta isso hoje, né? Você e eu, literalmente, como se fosse Deus falando com você. Ah, Deus está falando comigo, isso daqui, Deus está falando com aquilo, isso daqui. Não. Você tem que entender que Deus não falou isso com você em primeiro lugar. Ele falou isso com aquela pessoa, naquele momento, naquela revelação. E se você tentar, né, jogar para a sua vida aqui, né, dentro do parâmetro do Novo Testamento, as alianças do Antigo, você vai correr o erro, né, de falar que o sábado é uma lei e que se não for no sábado, não importa, tá todo mundo em pecado, vai todo mundo para o inferno. Se não circuncidar os filhos, porque a circuncisão vem com Abraão, vem antes da lei, não é da aliança de Deus. Você vai cair no erro depois, né, de falar na segunda aliança, né, com Moisés, que o dízimo é uma regra e se você não der o dízimo do cereal, você vai ter que comprar cereal aí e plantar coisas. Então você entende como não se aplica na realidade, mas muitas vezes nós fazemos isso? Falta 1 minuto e vai acabar a gravação, então eu vou parar aqui e entrar de novo. Beleza? 1 minuto. Então, são maneiras erradas da gente interpretar, né? Ler o Antigo Testamento assim. A gente não pode interpretar como se fosse... e é um dos grandes... Vou usar frases comuns, né? Que as pessoas dizem. Ah, leia a Bíblia como se fosse uma carta de amor de um pai para um filho. Ou a Bíblia como se ela fosse a carta de amor de Deus para você, que é a noiva dele. Não! Você tem que ver o amor de Deus em inúmeros aspectos. Mas não é uma carta de amor para você. É a revelação de Deus sobre a obra de Deus. E ela inclui você. E você tem um lugar especial. Mas não é uma carta de amor de Deus para você. Porque senão você vai querer trocar seu nome pelo que está ali na Bíblia, né? Não, vou trocar meu nome por Davi, por Abraão, a promessa é para mim. Eu serei cabeça, não serei cauda. E peraí, Abraão, né? Vivia no deserto. Abraão só teve filho com 100 anos. Então, vamos pensar, né? Muitas das coisas que nós cremos e que é bonito, é fofinho, não se aplica à realidade. Mas qual que é a abordagem cristã, então? Então, a abordagem cristã, se vocês seguirem aqui, né? É essa, ó. Você chega ao conhecimento da Bíblia por Cristo, e aí você olha para todo o Antigo Testamento, interpretando como Cristo se revela nessa primeira aliança, aí como Cristo se revela mais nessa primeira aliança, e aí como ele vai sendo mais revelado até que culmina na obra dele, de salvação e redenção. Então, nós precisamos interpretar o brilho de Jesus e a revelação do caráter de Jesus ao longo de toda a Bíblia. Senão a gente vai interpretar tudo errado, a gente vai interpretar como um judeu. Todo mundo entendeu essa parte? Tá beleza? Ficou claro o cuidado com a interpretação que nós temos que ter? Que nós não estamos separados de Jesus, nós estamos em Jesus. Então a gente precisa interpretar a Bíblia entendendo que nós estamos em Jesus, que ele é o cumprimento das promessas. Aí a gente volta aqui. Pode falar. Não, uma pergunta assim, sobre aquela questão que às vezes a gente ouve falar sobre, então, ler a Bíblia com as lentes de Cristo. Tem uma diferença nisso, não tem? Depende, porque depende do que você quer dizer. Tem muita gente que fala a hermenêutica de Jesus, que é o modo que Jesus interpretava. Só que o modo que Jesus interpretava era um modo muito próprio dele, por ele ser Deus e ter o pleno conhecimento. A gente não interpreta como ele, que tinha fonte e, né, ele tinha plena convicção de quem ele era. Nós interpretamos hoje com base no conhecimento bíblico.
E aí nós temos a dificuldade dos nossos pressupostos, da distância de tempo, da linguagem. Nós não lemos no original, nós não temos o original hoje. O original já não existe, nós temos cópias. Então, a cópia foi traduzida. Jesus não tem essa correria ao erro. Ele não interpretaria errado, porque ele conhece a palavra de Deus. Essa é a diferença. Não afetariam nesse sentido. Sim, eu não continuo a obra de Cristo no sentido de Jesus interpretou coisas e eu continuo mais ou menos como ele. Não, ele interpretou e a gente pega o que ele interpretou dentro dos limites bíblicos e fica dentro desse limite. A gente não vai olhando para a Bíblia conforme a gente quer. A gente não vai moldando o nosso conhecimento bíblico através do nosso conhecimento necessariamente do tempo em que vivemos. E houve isso muito forte, né, com o advento da psicologia, de Freud e tal, olhar a Bíblia com olhos mais psicológicos e trouxe alguma riqueza no sentido de humanizar algumas realidades afetivas. Mas o que a gente perdeu foi muito maior, e daí vem o liberalismo teológico que tira os mitos da Bíblia e transforma a religião numa experiência humana. Então, a religião é uma experiência humana. E cada um tem a sua, ou um grupo tem. E esse é o cuidado que nós queremos que nenhum de nós caiamos, quando nós cuidamos, né, dessa parte da teologia bíblica. Por quê? Porque nós não começamos a entender a Bíblia por Gênesis 1, como está aí, e seguimos lendo. Não, nós entramos na vida cristã, na igreja, no povo de Deus por Cristo, e a gente entende Cristo como Salvador, e através dessa lente, né, como se Jesus me desse nova lente, através de Jesus eu vou entendendo tudo. Então não existe conflito, existe uma reinterpretação, que talvez aquele povo não teve corretamente, e Jesus vem e interpreta melhor para nós, e a gente ainda tem dificuldade de entender, né? Então o evangelho é o ápice. Oi? Posso fazer um comentário? Que quando você até Sim. fala isso, às vezes existe aquela confusão onde as pessoas mencionam que o Deus do Antigo Testamento era um Deus de guerra, né? E na verdade Jesus vem para implantar a paz e o amor, e tipo é só alegria, e aí vai caminhando a passos largos para o liberalismo, como você mesmo comentou. Achando Sim. que o Deus do Antigo Testamento não é o mesmo Deus do Novo Testamento, né? Sim, e é muito fácil cair nisso. É só você não ler a Bíblia. O grande problema é que as pessoas não leem a Bíblia. Eles leem o que elas gostam da Bíblia. Então, quando você lê a Bíblia como ela é, Jesus foi a pessoa que mais falou do inferno. Às vezes, Jesus não é bem assim, será que o inferno é real? Não, Jesus foi aquele que mais falou da ira de Deus. Depois Paulo fala da ira de Deus. Jesus, ele nunca escondeu, né? E eu esqueci, eu não consegui pegar isso, eu peguei depois. Mas na pregação de domingo que eu falo dos filhotes de cobra, né? Que é a descendência da serpente, percebe que quando Jesus confronta os fariseus, em Mateus tem um momento que ele fala, raça de víboras. Pode ser que ali ele está fazendo teologia bíblica. Falando, vocês são filhote de cobra, ó, raça de víboras. E Jesus está concordando com o argumento de Gênesis. Eu perdi essa sacada. Teria sido legal na mensagem, né? Mas a gente vai vivendo e aprendendo. E, enfim, tá gravado agora. É um combo, tem que ver a mensagem e assistir a aula. Mas é exatamente esse o ponto, Meire. Não existem dois deuses. Existe um Deus que vai se revelando e que o seu ápice é em Jesus. Por isso que a gente fica chocado, né? A gente fala, o ápice é muito grande. Mas não é discordando daquilo. Em nada Jesus discorda de tudo que foi feito no passado, a não ser que as pessoas pecaram, né? Então o Evangelho interpreta o Antigo Testamento mostrando o alvo do Antigo Testamento, o significado, que é o quê? Cristo. O alvo do Antigo Testamento é Jesus. Não tem outro alvo.
Então, a ideia do templo, do sacrifício, das promessas, daquele que viria, o cumprimento perfeito da revelação, o sacrifício perfeito e definitivo, tudo que você vai vendo, o grande líder descendente de Davi que viria para reinar, só que ele tem um reino espiritual e aí as pessoas travam com isso. Pô, nossa, e é isso aqui, ó. Esperávamos que ele fosse quem iria redimir Israel. Mas o que é redimir Israel? Ora, todas as promessas de Davi. Mata os romanos, pega o território e vamos ser a maior nação do mundo. A promessa para Israel. Nós somos povo de Deus. Não entendeu completamente. Não entendeu direito Jonas. Não entendeu em vários lugares onde Deus diz que Israel é luz para as nações. Que Israel nunca existiu como um fim em si mesmo, mas ela era uma nação para brilhar a luz de Deus na terra, apontando que algum dia povos de todo tipo de grupo se reuniriam e todos seriam povo de Deus, e os inimigos de Deus seriam aniquilados. Só que a necessidade, né, do coração e da perspectiva deles era social e política. E Jesus vem com uma transformação, né, de aprofundamento que mostra que a realidade é espiritual primeiro. O reino de Deus começa invisível. E aí as pessoas trincam, chocam e matam Jesus, basicamente. Quando a gente quer um reino terreno, poderoso, bonito, grande, que todo mundo vai se dar bem, e Jesus vem com amor, perdão, autossacrifício, é o que acontece. Hoje as pessoas não matam Jesus, mas elas jogam fora a igreja de Jesus. Falou demais de Bíblia ou disso, eu não posso matar Jesus, mas eu posso jogar fora a igreja de Jesus e abandonar membresia, me tornar desigrejado, falar mal, enfim. É uma prática posso, comum. inclusive, né, Omar, e posso, inclusive, querer colocar político como salvador, né? Colocando Sim. ainda a situação, ainda atualizando para os dias de hoje, né? Sim. Não, e naquela época eles faziam isso, né? O grupo dos zelotes era o quê? Um grupo guerrilheiro. Um grupo judaico guerrilheiro. Vamos fazer o reino de Deus chegar matando todos os romanos e, enfim, fazendo a nossa vontade. Só que não é bem isso, né? Jesus frustra as pessoas. Então, isso é muito importante. Essa frase é importante. A sua abordagem do Antigo Testamento vai determinar se você aprenderá o que Deus quer ensinar você ou se você vai chegar em alguma conclusão sua. Então, a maneira que você olha para o Antigo Testamento vai determinar. Eu estou entendendo a palavra de Deus ou eu estou chegando à minha conclusão só? Então, aqui tem as imagenzinhas. Até aqui, beleza, tá dando para seguir, tá compreensível. Beleza. Então, o Antigo Testamento é a palavra de Deus revelada progressivamente. Logo, como eu já falei, você não precisa, né, por causa disso, decorar todas as informações e a ordem cronológica e cada detalhe. É bom se você souber isso de cor. Isso vai te ajudar muito. Mas você não precisa, né, para desfrutar de um relacionamento com Deus, decorar essas informações. É necessário que você saiba em que ponto da revelação aquilo foi dito ou escrito? É necessário? O que vocês acham? É necessário saber o que foi dito para Davi? O que Deus estava comprometido com Davi, com Abraão, comigo em Cristo? É claro que é necessário. É extremamente necessário. Porque tem promessas que eram temporárias, tem outras que eram abrangentes. Então eu preciso entender em que ponto da revelação. Eu preciso saber se é uma promessa, se é um provérbio, um decreto de Deus de que ele vai fazer e acabou. Se é uma oração, se é uma narrativa, como... Quer ver? Vou dar um exemplo de narrativa. Juízes. O pessoal vai lá, estupra a mulher e mata, não sei o quê, e uma tribo é quase eliminada. Aí a gente leva, nossa, isso na Bíblia, meu Deus, não deveria ter isso. A Bíblia não está endossando aquela prática.
ela está narrando o que aconteceu. Em alguns momentos, poucos momentos em Juízes, a gente tem um decreto de Deus. A gente vê manifestação da graça de Deus, libertando o povo, levantar um e tal. Mas você não vê ensino em Juízes. Você vai para o Novo Testamento, aprende, e aí você olha Juízes e consegue pegar todo o ensino correto. Porque se você pega Juízes e joga para a sua vida, vai dar errado. Você vai viver como Sansão. Vai viver se envolvendo com prostituta, não vai cortar cabelo, vai querer ser forte, matar todo mundo. Você vai pegar e viver todo tipo de coisa errada, se você fizer essa interpretação. E outro erro comum, né? Um provérbio que o pessoal pode entender como promessa, mas não deveria. Ensina a criança no caminho que deve andar e quando crescer não se desviará dele. Não, mas teve gente que ensinou e a palavra de Deus. Aquilo não é uma promessa, é uma verdade estatística. Via de regra, é muito comum que aqueles pais que ensinam a criança no caminho, não é o caminho, não aponta o caminho. Você vai no caminho e ensina a criança no mesmo caminho. Isso já é bem importante. Mas ensina a criança no caminho, quando crescer não se desviará dele. Isso vale para qualquer área da vida. Agora, isso não é uma promessa. 100% das vezes vai acontecer. Quer ver uma promessa? Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Mas teve gente que orou e não foi aliviada. Mas ela veio a Cristo como Salvador, como aquele que carrega o fardo, porque todo aquele que veio, ele diz que de modo nenhum lançará fora. Isso é uma promessa. Aqueles que se arrependem e creem, não tem erro. Jesus não lança nenhum fora. Então, é entender a linguagem e entender o tipo de linguagem que compõe a Bíblia. E tem vários tipos, né, de textos, de escritas. Mas o Antigo Testamento, caminhando para o final, é essa parte que é legal, essa parte que eu quero que vocês interajam, porque essa parte é muito legal. Aprendi, foi muito legal, acho que vocês vão gostar também. O Antigo Testamento narra uma história única, coesa e coerente. Não que não tenha reviravoltas e, né, muito derramamento de sangue e tristeza no meio do caminho. Mas ela é única, coesa e coerente. Ela é centrada em algumas linhagens, em algumas famílias. Desse modo, olha, estou vendo os erros de português agora. Não é desse mofo, não. O mofo não gera nada, viu, gente? Acabe com o mofo. Mas desse modo, o relato de cada estágio sucessivo da história de Israel se baseia no que aconteceu antes. Então, cada estágio sucessivo, ele é embasado no que veio antes e vai construindo, até que o ápice é Jesus. Por isso que a gente não pode fatiar um pedaço e querer tirar doutrina, né, disso. Agora chega na parte legal. Assim, a parte anterior era legal também para vocês entenderem isso. Mas essa parte é muito legal mesmo. Então é importante você abrir sua Bíblia em Gênesis, que a gente vai dar uma passeada por Gênesis. Então eu vou destacar algumas coisas. Olha que legal, Gênesis 1:1 aí, rapidão. A gente vai dar um pulinho, mas o nosso foco é Gênesis 5, tá? Mas Gênesis 1:1. Gênesis 1:1 diz assim: no princípio. Começa com no princípio. Deus criou os céus e a terra e tal. A gente vê um eco lá em João 1:1, quando é um novo princípio. É uma nova criação. Ela está passando por um novo processo de criação em Cristo. Eu só estou citando aqui porque existe muitas coisas dessa na Bíblia, né? E a gente percebe alguns erros. Mas vamos lá.
A gente tem aqui no capítulo 2 falando sobre a criação da mulher. No 3 nós temos a queda. No 4 nós temos Caim e Abel. E aí tem a primeira morte, tem os descendentes de Abel. E olha que interessante, esclarecendo aqui, né? Em Gênesis 4, no versículo 25, perceba que a linhagem da serpente quer acabar com a descendência da mulher, com a descendência de Deus. Aí a gente fala, putz, Abel morreu, meu, e agora? Olha que interessante. No versículo 25, Gênesis 4, 25. Adão tornou a ter relações com a sua mulher e ela deu à luz um filho a quem pôs o nome de Sete, dizendo, Deus me concedeu outro, o quê? Descendente. A mesma palavra da promessa. Abel era um descendente e Sete vem tomar o lugar de Abel, porque Abel morreu, como descendência da mulher, como parte do povo de Deus, porque Caim era a descendência da serpente. E aí Sete deu um filho, e olha que interessante, mais ainda, eu não vou aprofundar, no versículo 26. O que diz no 26? Leia aí, Rafa. A Sete nasceu-lhe também um filho, 26 ou 27? 26. Ao qual pôs o nome de Enos. Foi nesse tempo que se começou a invocar o nome do Senhor. Começou-se a invocar o nome do Senhor. A descendência de Deus, ela acaba em Abel, ele é morto, e Deus dá uma nova semente para a mulher. Então, com a descendência da serpente, a gente tem a morte, né, do descendente, e Deus suscita uma nova descendência. E é importante você entender isso. Nós temos ao longo de Gênesis 10, eu acho, que estão lá no capítulo 5, versículo 1. Esse é o livro da genealogia de. Tem vários pontos, que é a genealogia de Abraão, a genealogia de Adão. É importante entender, porque a Bíblia é sobre linhagens. Por isso que tem sempre aquele monte de nome. E fulano gerou a fulano, que foi para tal. E a gente não gosta disso. Mas é importante isso. Seriam os nossos registros, nosso registro familiar. Então, ganhe força aí, pela graça de Deus. Não pule as genealogias na Bíblia. É palavra de Deus, vai te edificar. Você só tem que aprender algum jeito de permanecer firme e aprender. Então, no versículo 5, nós temos a genealogia de Adão. E no no capítulo 5, né? 1, nós temos aqui na projeção, né? No papel. Gênesis 5, a gente tem a linhagem de Adão. Começa com Adão, vai falando dos anos, aí fala de Sete, né? Como descendente legítimo de Adão. E olha o que ele termina falando, né? No versículo 28. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Deu-lhe o nome de Noé. E olha uma promessa aí. Uma expectativa de um cumprimento. Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nessa terra que o Senhor amaldiçoou. Havia uma expectativa de que o descendente da mulher viria e a mulher recebeu a promessa há um tempo atrás, eles estavam na expectativa. Eles tinham pouca revelação, mas eles tinham uma expectativa do descendente da mulher que ia livrar da serpente. Isso foi melhor entendido depois, mas é importante ter isso claro, né? E aí depois Noé gera Sem, Cã e Jafé, no versículo 32 do capítulo 5. Então olha aqui que legal as linhagens. Vê na folha aí, né? Então nós temos a linhagem de Adão, ele gera Sete. Sete gera várias pessoas, mas a descendência de Noé. Noé é aquele com quem Deus
faz aliança, e algumas traduções dizem assim, né? Que então Noé achou graça aos olhos de Deus. Mas a verdade é que a melhor tradução seria Deus foi bondoso. Noé não achou graça porque ele merecia, né? Ou qualquer coisa do tipo. Mas Deus foi bondoso com ele, né? E olha que interessante aqui, no capítulo 6, verso 9. São estas as gerações de Noé. Então tem de Adão, passa por 7, Noé. E você vê que é importante essa geração, essa promessa que é passada para a linhagem. E aí fala que Noé era homem justo e íntegro e andava com Deus. E fala, né, sobre Deus olhou para a terra e eis que estava corrompida, porque todos os seres vivos se haviam corrompido. Então tem algumas explicações sobre isso e tal, mas eu não vou entrar nessa questão, é só ver a descendência. Depois, quando a gente vai lá para o capítulo 11, nós temos a descendência de Sem, e os judeus são chamados, né, de semitas, descendentes de Sem. Então, os nazistas eram antissemitas. Então, a Bíblia é cultura também, né? A Bíblia ensinando várias coisas aí. Você nunca tinha aprendido. Então, acontece tudo aquilo com Noé, o fuzuê, constrói a arca, chove, e sai água da terra, chove, mata todo mundo, sobrevive a família dele. Beleza. Mas olha o que diz a bênção de Noé no capítulo 9, versículo 26. Diz assim, e continuou, né? Bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Canaã é o neto de Cã. Cã foi um filho que demonstrou ser linhagem da serpente. E depois os descendentes de Sem vão herdar a terra de Canaã, dos povos descendentes de Canaã. A treta não começou ontem, começou faz tempo, começou bem lá atrás. E olha repete essa parte que você falou. Canaã era filho de Cã? Canaã é filho de Cã, não é neto, é filho. No versículo 18 diz assim: os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. No versículo 9 e 18. Então a bênção recaiu sobre a linhagem. Cã fez errado e viu a nudez de Noé e tal, né? Desrespeitou ele. Mas quem recebe a maldição é a descendência, a linhagem dele. E de outra forma, quem recebe a bênção é a linhagem de Sem. E no versículo 27, olha que interessante. Tipo, são 3 filhos, né? A gente fica, vixe, né? O filho do meio sempre se lasca, né? O que vai sobrar para ele? Um imita o pai, o outro a mãe, e o do meio, né? É híbrido. Mas olha que interessante a promessa de Deus. Que Deus engrandeça Jafé e que ele habite nas tendas de Sem e Canaã lhe seja servo. A bênção de Deus é tão grande que ele prevê através de Noé que o próprio povo descendente de Jafé seria aglutinado no povo de Sem e seria abençoado. Aí a gente tem, né? São essas as gerações de Sem, Cã e Jafé. No começo do capítulo 10, a importância da geração de novo. Aí a gente vai para o capítulo 12. E aí Deus se revela a Abraão. Mas no capítulo 11, nós temos nós temos a narrativa, né, da Torre de Babel, que é uma crítica, é uma postura de querer chegar a Deus, né,
aos céus sem Deus, os homens deveriam se espalhar, não se reunir e tal, e aí Deus cria várias línguas. Mas percebe que no versículo 10 do capítulo 11 fala: são essas as gerações de Sem, novamente, a importância da geração. E aí, fala, tá, beleza, Sem, mas ali de Sem pula para Abraão, porque olha o versículo 26 do capítulo 11. Tera viveu 70 anos e gerou Abrão, Naor e Harã. Tera é descendente de Sem, descendente de Noé, descendente de Sete, de Adão, linhagem da mulher, descendência da mulher, povo com quem Deus fez aliança, desde o começo. Mas Deus está preparando uma nova revelação da aliança. Com quem? Com Abrão. E aí ele faz a promessa para Abrão. E aí depois de Abrão vem Davi, que é um símbolo, né, da ampliação do reino, do governo, do poder. E aí lá em Mateus 1, nós temos o capítulo de 2 a 16, que é a descendência de quem? De Jesus. E aí fala no versículo 1, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Jesus só faz sentido se ele é aquele prometido por Deus. Não faz sentido um Jesus Salvador no vácuo. Essa é a importância do Antigo Testamento. Então a gente tem essas três grandes figuras, né? Abraão, que depois vira Abraão, Davi e Jesus. Eles unem os propósitos e os atos salvadores de Deus. Eles vão esclarecendo e ampliando até que em Jesus mostra plenamente a grande obra de salvação de Deus em constituir um povo. Então toda a história de Israel culmina em Jesus. Só faz sentido para o judeu ser judeu, né, religioso e tal, se tiver um Messias para vir. Só que eles rejeitam o Messias. Então a vida deles é miserável. Imagina! Você está esperando por um Messias que quando os judeus são convertidos, mas ele já veio. E aí eles se dobram, né, quando são salvos. E tem muitos judeus sendo alcançados. E a gente deve orar pela salvação dos judeus. A gente deve orar pela salvação dos judeus. Então a gente tem Lucas, né, 32 e 33. Este será grande. É o anjo falando para Maria. Será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó. E o seu reinado não terá fim. Então, Jacó é filho de quem? De Isaac. Isaac é o filho da promessa de Abraão. Jacó é aquele que recebe o nome Israel, né? Príncipe de Deus. Percebe como a promessa do Messias, do Cristo, faz todo sentido se você tem o Antigo Testamento e não faz sentido nenhum sem ele. Os judeus esperavam, Deus prometeu para eles. Então essas declarações nos preparam para o estudo da teologia do Antigo Testamento como uma revelação progressiva e redentora. Então, né, encerrando aqui, é revelação porque Deus se dá a conhecer no Antigo Testamento. É redentora porque Deus se revela no ato de nos redimir. Isso é manifestado depois da queda. Ele vai resgatar o que se quebrou, o que se estragou. É progressiva porque Deus se faz a conhecer a si e aos seus propósitos em estágios, até que a luz plena seja revelada em Jesus Cristo. Então, nós podemos concluir disso. Você não pode interpretar a Bíblia a partir dos seus pressupostos, da sua ideia, da sua cultura, dos hábitos familiares que você tem. Mesmo que você tenha aprendido isso em igrejas, você precisa aprender a interpretar a Bíblia a partir dela mesma.
e depois entender aquilo que o Espírito Santo quer aplicar à sua vida. Então, nós precisamos aprender a Bíblia, nós precisamos aprender a Bíblia a partir dela mesma e não confiar em jargões, clichês, frases de efeito que parecem legais. Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Onde diz isso na Bíblia? Ah, porque 1000 passará, 2000 não chegará. De onde diz isso? Não existe isso. Então é importante que a gente aprenda a Bíblia na perspectiva bíblica, né, da própria estrutura dela, e aí a gente começa a se libertar de interpretações erradas e nós vamos ser alimentados, nós vamos ser encorajados, entendendo a beleza da ação de Deus. Deus preserva linhagens. O nosso Deus é um Deus de família. Ele não criou a família à toa. Isso é uma aplicação. Entendeu? Eu preciso entender isso daqui, aí eu posso fazer essa aplicação. O meu Deus, o Deus da Bíblia, Jesus Cristo, é um Deus de família. Ele criou a família e fez aliança com famílias. Logo, faz todo sentido eu orar pela minha família. Isso é uma interpretação legítima. Não! Ah, Deus cria famílias e todas as famílias são legítimas, de homem com homem, mulher com mulher, cachorro com gato e beleza. Isso não é legítimo, com base na própria revelação de Deus. Então, essa é uma das grandes importâncias de teologia bíblica. Assim, a gente respeita a Bíblia e aprende aquilo que Deus quer que nós aprendamos. Alguém tem alguma pergunta, alguma colocação aí? Eu fiz uma anotação aqui. A interpretação da Bíblia é mais clara hoje do que há 30 anos atrás? Na sua percepção aí. E aí, por que essa pergunta? A gente vê que tem muitos estudiosos da Bíblia, mas ao mesmo tempo, o que aconteceu com aquelas pessoas que não aprenderam a exegese do texto, que não conseguiram ler o Antigo Testamento com essa clareza que a gente tem hoje? Né? A gente sabe que o errado. Tem... Não entendi. Aí a qualidade, as pessoas que não aprendem, ou que deveriam aprender, né, pensando em pastores e líderes, elas ensinam errado, a igreja aprende errado, e aí nós vemos a diluição da solidez da igreja. Ela cresceu em número, ela ficou pop, ela se preocupa com fundo preto, jogo de luz, pastor de calça apertada e cabelo com gel, com pastor tuber, mas não se preocupa com o domínio da Bíblia. Essas coisas estão mais em moda, mais em voga, né, do que o próprio conhecimento bíblico. O que a gente tem hoje é a consequência de terem abandonado o estudo bíblico anos atrás. O movimento pentecostal ajudou isso, a experiência, a busca. Eu não quero ficar sentado estudando isso. Eu quero sentir alguma coisa agora. Eu quero que Deus venha, desça aqui agora e fale comigo. Eu não quero aprender dele na Bíblia, viver uma vida de fé madura, sem ver grandes coisas. Então, entende como esses movimentos vão diluindo, vão tirando o foco do que é central, que é a Bíblia, do relacionamento com Deus cotidiano, simples, obediente, para grandes experiências, grandes obras. Então, a nossa mente hoje, como igreja brasileira, é moldada muito mais por expectativas de arrepio, de choro, de alguma empolgação, do que simplesmente permanecer crendo no que Deus falou. E se der errado, eu mudo de igreja. Então, tipo, uma pregação que me aponta para Jesus, para o arrependimento, para a fé, que lança a luz na Bíblia, hoje é água no deserto. Então, a gente precisa valorizar ela, porque a diluição só tende a aumentar. E essas igrejas vão morrer alguma hora. Elas podem ser ricas, construírem prédios, mas não há base evangélica que sustenta. Elas vão vivendo de moda, até que elas acabam em algum momento. Que tudo que é novo se torna antigo, né? Toda grande ideia de 30 anos atrás, sem uma base eterna, que é a Bíblia, hoje é irrelevante. E essa é a minha opinião, né? Ao meu ver.
Então, eu acho que nós temos que resgatar o ensino bíblico profundo, evangélico, centrado em Cristo. E cansar de ensinar, até que a gente comece a ver fruto. Quem sabe um avivamento aí, pela graça de Deus, um retorno às Escrituras. Vai acabar, só tem mais 1 minuto. Muito obrigado. Deus abençoe vocês. Espero que tenha servido de alguma forma, né? E que vocês sejam edificados. E você que assistiu... Muito bom, Mário. Foi muito bom. Ah, que bom. Glória a Deus. O que você acha? Muito bom. Deu para aprender? Beleza. Então, fico feliz. Pode ser que ninguém veja, mas se alguém ver, seja abençoado. Não me apresentei, eu sou o Mário Belsolli Neto. Tchau, pessoal. Deus abençoe. Tchau, Naum. Deus abençoe. Gostei da barba. Continua assim.